tudo bem? Estamos começando uma outra live nessa quarta-feira, dia 22 de abril, às 20 horas, conforme prometido. Acabei atrasando um minutinho aí porque eu estava aguardando a conexão, tá bom? Olha, a doutora Norma acabou de entrar, tá bom? Daqui a pouquinho eu já... Posso já convidar ela aqui, gente? Que aí eu já vou conversando, vai entrando a conexão dela, tá bom? O objetivo aqui dessas lives está sendo qual? Está sendo compartilhar. Olá, Norma! Tudo, Oi, tudo bem? tudo? Eu estou colocando aqui, né, que o objetivo dessas lives vai ser o quê? Vai ser compartilhar as orientações entre nós, profissionais, que somos especializados em determinadas áreas, para debater realmente assuntos, principalmente nesse período de coronavírus, na qual nós estamos passando por várias situações, aonde emerge até mesmo no contexto emocional, mental, e com o tema de hoje, que vem ser a oscilação de humor, né? Por esse motivo, eu tenho convidado. Eu não sei, tá dando algum eco acho que no teu som. Você tem, não sei se você tá com microfone, com um Não, não sonzinho? tô não. Você Não tem tô. aí? Porque eu acho que tá dando o Não som sei da se minha você. voz. Não sei se as pessoas que estão entrando aqui podem me confirmar também ou não. Se não tiver, ok, não tem problema, a gente tenta assim, Pra mim tá normal. tá? Eu Ah, não então tenho. ok. Tem problema não, tudo bem. Então, para isso, né, Norma, assim, eu tenho convidado alguns profissionais para que possam nos explicar com outros olhares, para que a gente possa realmente trocar e desmistificar o quê? Os achismos, né, esclarecer até mesmo com esse olhar também da psicologia, com a psiquiatria, determinados assuntos. Eu fiz uma enquete no Instagram e esse assunto foi o que mais foi sugerido, vamos colocar assim, entre todos. E para enriquecer o bate-papo, eu agradeço, né, por você ter aceitado esse nosso convite para poder estar aqui. Olha, já tem pessoas colocando aqui que você é maravilhosa. Olha, tem pessoas que estão dizendo que não estão ouvindo. Outras pessoas também não estão me ouvindo ou não, porque a Vilma aqui colocou que não está me ouvindo. Eu não sei se de repente é um problema no som dela ou se é o de É, todo mundo. eu tô te ouvindo perfeitamente. Ah, então de repente é no dela. Ok. E como é que funciona, né, Norma? Algumas pessoas, as pessoas estão colocando que está com eco, é do teu, É. mas ok, não tem problema. Vamos lá, então. As pessoas me enviaram perguntas, tá bom? Aonde eu vou colocar aqui para você, tá bom? Som tá ok, as pessoas estão ouvindo, que é bacana, né, a gente ter esse feedback das pessoas, porque o principal objetivo é esse, né? É com que elas A participação, né? estejam isso, entendendo. Eu queria que você se apresentasse um pouquinho para a gente não perder muito tempo, porque aqui no Instagram nós contamos somente com uma hora, né, de live. Parece muito tempo, mas quando nós começamos a falar esse tópico, rapidinho acaba, como foi o anterior. Tá, então, meu nome é Norma Gamarra, tá? Eu sou psiquiatra, eu sou clínico desde 2001, são praticamente 20 anos clinicando psiquiatria, né, no início, mas era o Sistema Único de Saúde e de uns 10 anos para cá no consultório, né? E assim, a minha prática clínica é bem ampla, eu atendo a partir de 10 anos de idade para cima, né? Só não atendo Sim, criança. Então, assim, acabo que eu acompanho muita gente e estou acompanhando ainda, porque mesmo dentro da quarentena, uma das especialidades que foi autorizada a ainda manter o consultório aberto foi a psiquiatria, né? Eu não sei se vocês sabem que somente 4 especialidades médicas e os psicólogos foram autorizados a manter o seu consultório aberto durante a sim. quarentena, né? Que seriam os oncologistas, os obstetras, cardiologistas e psiquiatras, né? Então, assim, eu não parei, eu estou direto. Minha quarentena não foi, né? E por quê? Porque há uma demanda muito grande, né? Há uma necessidade de acolhimento que é dado pelos psicólogos
né, de um tratamento, de uma orientação que senão, se a gente não estiver trabalhando, vai ser muito difícil para muita gente, né? Sim. Então, sim. Mas fala, você falou assim, das questões que você das perguntas. Isso. Uma das questões que eu queria pontuar, né, antes de colocar, para a gente poder agregar um pouquinho o tema, e aí você, com mais propriedade, eu acredito que você vai poder complementar, né? Que algumas pessoas que estão nos assistindo, elas entender, né, que a oscilação de humor, ela pode variar, né, de intensidade até mesmo de um certo desconforto que gerar uma certa impaciência ou então até mesmo uma crise de ódio, de fúria, vamos colocar assim, né? E o problema está se dando muito com as pessoas que perdem o controle emocional e que reagem, vamos colocar assim, intensamente sobre uma situação que às vezes de repente não precisaria ter aquela determinada proporção, né? Então, por consequência disso, eu acredito que surja, né, muitos sentimentos ao mesmo tempo, no caso a ansiedade, a depressão, o descontrole emocional, e com isso pode vir a ocorrer, né, necessidades, alterações, vamos colocar assim, fisiológicas, que é a questão do temor, da sudorese, às vezes coração acelerado, e desencadear também maior irritação. Então, com isso, as pessoas me fizeram algumas perguntas, deixa eu dar uma olhadinha aqui. E uma delas seria assim, ó, qual questão como que poderia considerar que a mudança da rotina pode ser ou não um gatilho para a oscilação de humor, né? Essa ausência pode vir a ser ou não um gatilho para a oscilação de humor. Com certeza, porque na verdade, se a gente for pensar, a rotina ela obedece uma série de alterações fisiológicas mesmo, né? A questão de acordar de manhã, né? Sair para trabalhar, escola, que seja, o horário da refeição, almoço, final da tarde. Então, o nosso corpo, ele segue uma coisa que chama ciclo circadiano, que são os ciclos de liberação hormonal que nosso corpo segue ao longo do dia, né? Então, assim, a gente vive uma realidade desde muito jovem, desde a época da escola, né? Estudo, depois trabalho, que a gente obedece um horário, a gente vai, acorda de manhã, vai trabalhar, vai para a escola, se organiza de tarde. Então, assim, a gente se rege por esses ciclos. A gente tem uma necessidade fisiológica de acordar de manhã, tomar o café da manhã, tem uma necessidade fisiológica de por volta de meio-dia, aumenta a liberação de insulina, ele precisa se alimentar, há uma liberação maior de adrenalina no final da tarde, à noite. Então, nosso corpo ele se organiza nesse ciclo que a gente chama de ciclo circadiano, né? Então, muitas dessas alterações de humor ou ansiedade, que seja, elas vêm dentro desses ciclos, desses horários que o nosso corpo obedece em termos de necessidades fisiológicas, né? No aumento da insulina, da adrenalina, do cortisol, né? Então, assim, quando a gente perde a nossa rotina, esses ciclos também eles ficam descompassados, né? Porque a gente não está mais atendendo esses ciclos de maneira adequada. Então, fisiologicamente, a perda da rotina acaba trazendo consequências, sim, na maneira como o nosso corpo reage ao seu dia a dia, né? Então, a gente tem aquela coisa, assim, você falou dos gatilhos. É gatilho, sim. Até eu aconselho muito as pessoas que estão em casa tentarem manter as suas rotinas. Se sempre acordaram de manhã, às 7 da manhã, acorda às 7 da manhã. Tenta manter os horários, porque teu corpo ele não vai entender que, de repente, você não esteja tendo alimentação naquele horário, ou almoço naquele horário, ou vai deitar naquele horário. Mas o que eu estou vendo muito é isso, que as pessoas estão se perdendo nisso, elas acabam trocando a noite pelo dia, porque não tem Sim. rotina, e isso acaba acarretando o quê? Uma fadiga maior. O corpo ele não está preparado para essa falta de rotina. Todos precisamos de uma rotina. Criança, por exemplo, criança. Todo mundo sabe que criança precisa de uma rotina, tem que ter horário para dormir. Mas não é só criança, todos precisamos do horário certo, tempo certo para dormir. E quando isso não acontece, nosso corpo entra em sofrimento. Quando o nosso corpo entra em sofrimento, tem os sintomas. O sofrimento não vem a partir
né, do sintoma de mudança de humor. A alteração do humor, ele vai obedecer justamente as alterações que vêm acontecer no nosso corpo por conta dessas mudanças de rotina. E no caso em particular da quarentena, é uma mudança de rotina que foi imposta, né? E ainda por Sim. cima cercada de um medo, de um temor em relação ao que está acontecendo no mundo todo. Então, aí ativa outros mecanismos fisiológicos de estresse, que além da questão da mudança dos horários, etc., ainda também tem uma ativação do mecanismo de resposta ao estresse, que é aquela resposta de luta ou fuga, né? Então, realmente, muda muito. São gatilhos importantes. Aliás, até uma das questões que a gente vai falar depois é como evitar, né? Seria justamente respeitar mais o nosso horário, o horário do nosso corpo, né? Aquela Sim. coisa de se nossa vida inteira a gente acorda às 7 da manhã, almoça, janta, né? Por que não obedecer isso durante a quarentena? Como preencher esses horários para que fique mais fácil, né? Mas eu vejo que sim, eu vejo tanto do lado fisiológico, do lado médico, entre aspas, mas né, que há um impacto. Eu vejo mudança no padrão de sono, eu vejo dificuldades de concentração, dificuldades de memória, que tem tudo a ver com essas mudanças nos padrões do dia a dia, né? Dos horários que a gente segue, dos horários da alimentação, tudo acaba impactando no humor e em várias outras coisas, né? Memória, concentração, né? Tudo acaba tendo impacto. Então, assim, rotina é importante, tá? Assim, essa questão que você estava trazendo, isso também tem aos jovens, porque alguns pais me vieram perguntas, qual que seria a melhor forma para trabalhar com os jovens essa questão de uma rotina e de como trabalhar a quarentena, de mostrar para eles que realmente eles precisam ficar em casa e fazer algo produtivo em casa. É mais difícil, tá? Porque o jovem, primeiro, ele tem um... Como eu trabalho com adolescente, eu sei. O jovem, né, adolescente, o horário dele já é diferente. A gente tenta encaixar, né? Eles têm aquela necessidade de estarem conectados com o mundo. E acaba que essa conexão com o mundo, muitas vezes por conta dos horários de escola, acaba sendo mais para o final do dia e à noite. Então, acaba, é uma queda de braço, praticamente, uma luta dos pais para tentarem convencer eles de desligarem o celular para conseguir Sim. dormir mais cedo, já na rotina, no dia a dia normal. Né? Mas por quê? Porque durante o dia eles estão na escola, estão nas atividades, então é o horário da noite que eles usam para se falarem, né? Para se comunicar com seus grupos, né? Agora, sim, não teria essa desculpa, porque está todo mundo em casa. Mas não, também tem, porque na verdade agora com as escolas fazendo ensino à distância, homeschooling, etc., acaba que cai na mesma questão, né? O horário que eles usam para se comunicar socialmente acaba sendo mais no final do dia, à noite, né? Então, Uhum. convencê-los para que eles não façam isso é muito difícil, né? Porque é o social deles. Já não estão podendo se encontrar com os colegas, os amigos, acaba sendo esse espaço. Mas aí você falou sobre que tipo de orientação. Eu acho que é uma orientação do dia a dia mesmo. Eu acho que assim, como um deles uma vez falou assim, como eu estou atendendo normalmente, né? Ele falou assim, não mudou muito para mim, não. Eu falei, como assim não mudou? Você não está se sentindo preso em casa? Não mudou não, porque eu estou tendo escola, estou tendo aula em casa, de tarde sento para estudar e de noite eu não saía mesmo. Então acaba que, assim, para alguns deles não mudou muito essa questão de estarem em casa, né? Aham. Mas, assim, o que pode ter mudado, de repente, é que, assim, deixou de ter atividades fora de casa. Não tem o futebol, não tem isso, não tem aquilo, né? E acaba que os pais, assim, será que não pode fazer alguma coisa em casa? Pô, lava a louça, arruma teu quarto, etc. Que, na verdade, deveria ser rotina sempre, não deveria ser somente por conta da quarentena, né? Mas Sim. é difícil. Então, aí, assim, a pergunta é como lidar, então, com esses jovens. No caso, eu penso nos adolescentes, né? Uhum. É difícil mesmo, porque para eles mudou e não mudou por conta da quarentena. O que mudou para eles é essa ansiedade, essa vontade de se encontrar, de sair, de estar com os pais, com os amigos, né? Que eles não podem fazer isso.
Mas a maior parte deles falam isso para mim, não mudou muito. Sim. E travou lá a conexão dela. Vamos ver se ela vai retornar. A Rita de Cássia, né? Você colocou, né? Oi? Oi, voltou. Pode falar. Não, então eu acho difícil ter exatamente o que fazer. Eu acho que muito aí não é uma questão de orientação para a quarentena, é uma orientação para o dia a dia. Né? É questão de sentar e falar, olha, a gente só tá só nós dois, nós três, nós quatro, e eu preciso que você faça isso. A maior parte da garotada que eu atendo, ou que eu conheço, quando colocá-los de uma maneira muito clara e dado uma tarefa específica, assim, eles fazem, mas tem que ser bem claro. Como foi outro dia, assim, tem que jogar, botar o lixo para fora de casa. Ok. E aí, só que fez uma vez. A segunda, terceira não. Aí quando foi colocado, mas por que você não fez outra vez? Não, você falou para tirar naquele dia, não sabia que tinha que tirar nos outros. Então, deixar uma coisa mais clara para eles o que você pode esperar deles. E assim, cobrar em cima disso, né? Tipo, não, a nosso acordo é que você vai lavar a louça no café da manhã. Ok. O nosso acordo é fazer isso. Então, na verdade, os mesmos acordos que se tem no dia a dia, fora de quarentena, fora dessa loucura que a gente está vivendo, são os acordos que vai ter na quarentena, porque para eles não mudou muito. Mudou que Sim, eles não estão saindo de casa, né? Em relação aqui, eu estou vendo uma pergunta sobre os jogos eletrônicos, né? Então, isso. assim, tem estudos vários que falam sobre o impacto que o jogo eletrônico tem em relação ao humor, né? Em relação à irritabilidade, etc. Mas depende muito do tipo de jogo, né? Porque são vários jogos que existem, né? Tem os de ação, tem aqueles que é de ficar RPG, de ficar tipo Call of Duty que vai disparar para todo mundo, tem futebol. Então eu acho que assim, isso depende muito do tipo de jogo e do tipo de interação que tem com outras pessoas, né? Não são os jovens só, são jovens adultos também que jogam, né? E aí o que eu vejo? Dependendo do tipo de jogo, na interação, até quem foi que falou, tem um paciente, né, que xinga enquanto está jogando. Normalmente ele é uma pessoa super educada, mas no jogo ele acaba xingando, falando palavrão que for, mas isso não significa que ele se tornou uma pessoa mais irritada, explosiva. Ele leva todo esse estresse para o jogo, acabou. Mas Sim, sim, há trabalhos que falam que sim, que pode aumentar a irritabilidade, que pode aumentar, né? Principalmente porque há uma certa dependência. Dependendo do tipo de jogo, alguns são criados para criar dependência. Então, quando você tira, como qualquer outra dependência, você tira o que está causando a dependência, acaba que a pessoa tem uma abstinência. Ela vai ficar mais irritada, ela vai ficar com uma oscilação de humor relacionada a essa abstinência. Como evitar isso? Aí, de novo, mais uma vez, não é uma questão da quarentena, é sim, uma questão do dia a dia, já não é uma coisa voltada para esse momento, é uma coisa que tem que ser, acordos que tem que ser feitos ao longo do tempo, né? E porque muitas vezes jovens, eu conheço muitos jovem adulto que jogam, até uma queixa das esposas e namoradas, né? Porque eles jogam pra caramba, né? Tá? Então, assim, aí alguém perguntou sobre hiperatividade, né? isso. Em relação aos jogos. Sabe, mais uma vez, depende do tipo de jogo. Porque tem vários tipos. Né? Eu sempre pergunto qual é o tipo que joga. É mais no computador, no PlayStation, é em rede, com os amigos, é com outras pessoas. Né? Então, assim, normalmente a maior parte joga, acabou, acabou. Né? Não vai estimular uma hiperatividade. Na verdade, tem os hiperativos que acabam entrando, acabam jogando mais, porque eles são mais, têm uma dependência maior, né? Uhum. O hiperativo, ele até tem provas, né, científicas disso. O hiperativo ele tem um risco maior de desenvolver dependência de jogos do que uma pessoa que não tem hiperatividade. Então, não é que o jogo vai piorar a hiperatividade. O hiperativo, ele naturalmente, ele acaba procurando o jogo com mais frequência, né? Dependendo muito, depende de cada garoto, de cada garota, que as garotas também jogam, entendeu? De tipo de jogo, mas sim, não é que o jogo vai estimular,
mas vai sim. aparecer de repente com mais frequência que já tem hiperatividade, tá? Sim, a Rita de Cássia, né, lá no início da nossa live, ela colocou que ela está se sentindo muito irritada, né? E aí a grande questão é entender, né, da pessoa também ter uma autorreflexão, de saber se essa irritação é de hoje, da quarentena, ou se eu já estava assim e agravou com a quarentena. Né? Então, É essa, eu como acredito, quando sim, você não passou é? para mim a pergunta, eu pensei nisso, gente. Até eu estranhei que não tivesse assim. Eu pensei, poxa, numa enquete ia aparecer. Na minha opinião, achei, não, vai aparecer Sim, ansiedade. Quando você falou que em primeiro lugar foi oscilação de humor, eu até falei, peraí, oscilação de humor a partir de quê? Como assim, pois é. né? Porque a oscilação de humor né, não vai aparecer do nada só porque você está fechado dentro de quatro paredes. Não, na verdade, provavelmente a pessoa já vem tendo oscilações, mas que são diluídas no seu dia a dia, nos relacionamentos de trabalho, família, etc., não ficam tão evidentes. Só que aí, quando você bota uma pessoa num ambiente único durante vários dias, semanas, então essa coisa fica muito mais evidente. A minha questão é, será que essas pessoas que estão sentindo essas oscilações, elas, na verdade, já vinham tendo, mas que ficava diluído no dia a Uhum. dia? Será que foi, assim, não te digo que não, de repente sim, mas eu me pergunto porque normalmente é isso, né? Ninguém começa de uma oscilação de humor de uma hora para outra. O que eu vejo que acontece com mais frequência, a pessoa começa a ter ansiedade por conta de não ter, de se sentir sem saída, sem conseguir ter atividade, sair da rotina, justamente. Que é a questão da resposta fisiológica ao estresse, né? Mas a oscilação de humor em relação assim, eu acho que o que você colocou, tá, Giane? Tem muito. A minha questão é, será que não vinha alguma coisa antes? E que ficou mais evidente quando foi justamente na quarentena, por conta da falta de espaços que a pessoa circula, Sim. Até né? porque, assim, né, essa questão também do confinamento, ele acaba sendo, às vezes, cansativo e é uma coisa é eu escolher não ir para a rua. Outra coisa é ter uma imposição e uma privação de eu não poder sair, né? Então, isso também pode estar contribuindo, vamos colocar assim, para exatamente isso que a gente estava colocando antes, né? Se já tinha uma oscilação, isso talvez só acentuou essa oscilação. Uma das perguntas que as pessoas colocaram é a diferença da oscilação para o transtorno de humor. Muita coisa, tá? Vamos lá. Transtorno de humor, a princípio, transtorno afetivo bipolar, transtorno bipolar do humor, etc. Ele é um transtorno definido, uma doença classificada num códigos internacionais de doença, segue uma série de sintomas, de características, né? É um diagnóstico de um transtorno, assim, um transtorno de humor é bem diferente do que uma oscilação de humor. A oscilação de humor ela pode estar contida como sintoma dentro do transtorno de humor. Só que o transtorno de humor ele é muito mais amplo. Ele pode, é que nem assim, falar assim, eu sou ansiosa. Peraí, ansiosa é uma coisa, ter transtorno de ansiedade é outra. Né? São, assim, são sintomas, são que podem ou não estar dentro de um diagnóstico. Né? O transtorno de humor, ele é um diagnóstico. Né? E onde a oscilação de humor é mais um sintoma, além de outros, né? Então é bem diferente. Você fala assim, se todo mundo que tem manias, né, mania de ver se a porta está fechada, ou de começar com o pé direito, entrar em casa com o pé direito, for toque, meu Deus do céu, todos teremos toque, porque É, todo mundo tem alguma mania. Então, a pessoa ter mania não significa que vai ter toque, né, que é transtorno obsessivo compulsivo. Assim mesmo, uma pessoa que tem uma oscilação de humor não necessariamente significa que ela vai ter um transtorno bipolar ou um transtorno de humor. Mesmo que seja uma depressão, etc. Ela pode vir a evoluir. Ela pode. Opa! Ela pode vir a evoluir com o passar do tempo para sim, para um transtorno de humor. Mas ela não vai sim, já de cara, porque está com uma oscilação de humor, já tem um diagnóstico de transtorno de humor. entendi. Porque essa foi uma das perguntas que as pessoas, várias pessoas diferentes fizeram
essa colocação, que aí entra, a gente entra nos achismos, né? Porque hoje em dia, com o Google, todo mundo entende um pouquinho de cada coisa. Você é psiquiatra, sabe melhor do que eu, quanto que as pessoas já chegam até É. nós com o diagnóstico, com, Com né, uma questionários. prescrição, com a medicação, inclusive essa questão da medicação, é até importante eu colocar que teve uma pessoa que ela disse assim, que ela está ingerindo medicação por conta, para dormir e às vezes para ansiedade. Ela gostaria de saber as consequências disso. Não, assim, a pergunta que eu faço nesse caso é: se você estivesse com seu açúcar alto no sangue, ou uma hiperglicemia, você tomaria um remédio para diabetes sem orientação do seu médico? Você iria ter coragem de tomar um remédio para hipertensão, sem ter certeza se qual é o remédio certo para você para a tua hipertensão? Que muitas vezes as pessoas esquecem que essa área da medicina é medicina de qualquer maneira, né? Sim, Que assim, acaba que tem uma facilidade de conseguir um remédio para dormir, que seja com a vovó, com a titia, com o vizinho, com a vizinha. Muita gente chega no consultório falando: não, porque eu estou tomando esse remédio que minha vizinha me passou. Eu falo: nossa, eu nem comento, né? Mas a questão que me colocam é assim: se está errado. Assim, são medicamentos que alguns são controlados, tem outros que não são, como os remédios de diabetes e hipertensão. Qualquer medicamento, no momento que você está tomando para tratar de alguma coisa. E se você está tratando de alguma coisa, não é porque numa soberania do conhecimento médico, não. Porque realmente há consequências, sim, do uso errado, inadequado de uma medicação. É que nem assim, se a pessoa chega e fala assim: eu achei, meu exame estava com o açúcar um pouco alto, comecei a tomar metformina, que é o remédio para diabetes. O que as pessoas vão falar? Tudo, né? Porque tá errado, não pode. Porque a pessoa não sabe que tipo de interação, qual a consequência, efeitos colaterais, que consequência pode trazer ao longo do tempo, né? Então, de fato, assim, se aplica a mesma coisa com os sim. medicamentos da psiquiatria, que na verdade são prescritos pelas todas as especialidades médicas estão prescrevendo medicamentos da psiquiatria, né? Então, assim, primeiro que você está assumindo uma responsabilidade muito grande sem ter um preparo para isso. E segundo, né, no momento que você fala que você está tomando medicamento para ansiedade, para dormir, para isso, para aquilo, alguma coisa está errada. Primeiro você tem que ver o que está errado para você estar precisando de medicação desse jeito. Será que não tem outra maneira? Será que conversando com um profissional de saúde, com um psicólogo, marcando umas consultas para poder aliviar um pouco essa tensão, falar o que está te preocupando, não iria resolver melhor? Ou não, estou no psicólogo e não estou dando conta. Ok, procura ajuda. Você pode estar tomando medicamentos que podem estar te fazendo mal. São medicamentos que são prescritos, né, com indicação clara, com objetivo, né? É o papel do médico explicar assim: olha, você vai tomar tal medicação, mas cuidado, se você tomar desse jeito daquilo, pode acontecer isso. Só toma desse jeito, é uma vez por dia só. Se tomar mais, vai dar problema. Sim, Tá? Então, isso é um tipo de conhecimento que a pessoa não vai ter por si só. E também não vai aparecer no Google. Né? Você vai entrar no Google, vai ver a bula da medicação que tem tomado isso, mas ninguém vai estar lá para te explicar que você pode tomar desse jeito ou daquele. Né? Então, essa questão da automedicação é muito complicada. E eu acho até às vezes muito perigosa, porque a pessoa acaba tomando medicamento sem saber exatamente para que serve, como funciona e quais as consequências do uso bom, do bom uso mesmo, qual sim. seria, o que pode acontecer mesmo tomando direito e o que pode acontecer se começar a tomar mal, se tomar errado a medicação, né? Então, assim, não é uma coisa boa. Às vezes tem medicamentos assim, fitoterápicos, né? Que não precisam de receita controlada. Ok, não é tão ruim, as consequências não são tão sérias. Apesar de que tem pessoas que têm efeitos colaterais com fitoterápicos também, né? Sim, Mas, a princípio, não seria por isso, são de venda livre. Mas se você for raciocinar, pensar, tem um monte de remédios de venda livre, como os remédios de hipertensão, que se tomados de maneira errada, podem fazer muito mal. Então, o ideal é sempre ter um profissional de saúde, um médico. Não importa, não precisa ser um psiquiatra, não, né? Pode ser um cardiologista, que for um profissional de saúde, um médico, que possa estar fazendo, assumindo essa responsabilidade, estar prescrevendo isso para você
e que possa vir a te dar uma assistência se alguma coisa acontecer contigo, né? Então, é sempre bom procurar ajuda. Tem a Jaqueline que ela colocou, né, que não consegue recompensar o corpo dela com os prazeres e que ela tem a sensação que ela se vê num buraco, né? Ainda mais sem atividade física, né? Como fazer, né? Na realidade, assim, acredito que é um complemento de todas as questões que você já trouxe, né? De procurar também um profissional quando tem muitos prejuízos. E a atividade física, hoje tem várias lives também de profissionais, inclusive de dança. Ah, eu não gosto de atividade física. Tem aulas de dança de diferentes, como é que se fala? Ritmos, né? Dando aulas gratuitamente, onde você pode, de repente, mexer o seu corpo, fazer alguma coisa, sem ser uma atividade em casa, né? Já caso você não queira, né? Tem várias, e eu acho que isso é tão válido, sabe? Porque, assim, a gente tem que pensar o seguinte, né? Isso aqui uma hora vai acabar, tá? Se Deus quiser, tá? Uma hora a gente vai poder voltar para nossas rotinas. E se você estiver tomando um monte de remédio aí por conta própria, depois quando você voltar para a tua rotina, quem que você vai conseguir voltar e parar esse medicamento de uma hora para outra? Então, essas atividades físicas, dança, meditação, tem personal trainer, tem um monte de coisa que pode ser feito dentro de casa, né? Que pode, assim, facilitar, melhorar essa situação, né? E que é muito melhor do que ficar tomando qualquer medicamento, né? Eu entendo que tem pessoas que precisam, a gente sabe disso. Mas como é mais fácil você pegar, tomar um comprimidinho do que enfrentar meia hora de atividade física, né? Então, assim, Sim. é uma questão de ter uma consciência de que qualquer coisa que você começar agora, principalmente se não tiver uma orientação, quando terminar a quarentena, o que você vai fazer para tirar? O que você vai fazer para tirar, entendeu? Então, é complicado. Quando você faz atividade física, é uma coisa bem bacana, né? Que o pessoal colocou isso, que não está podendo, né? E quando faz atividade física, melhora. E é fato. Porque a atividade física, ela causa bem-estar. E por que ela causa bem-estar? Né? Porque nosso corpo, nosso cérebro entende, quando a gente faz uma atividade física, né, ele manda uma informação para liberar as famosas endorfinas, que são o quê? Como se fossem anestésicos, né? Como se fosse uma coisa que nosso corpo produz, né? Então, causando um relaxamento, né, pós-exercício, muito bacana, a sensação de bem-estar. Quem faz atividade física é por conta disso, né? E ao mesmo tempo, esse aumento da liberação de endorfinas também aumenta a liberação de serotonina, que é um neurotransmissor importante nesses processos de humor, né? Então, acaba que a atividade física, ela melhora um monte de coisa, né? Mesmo que seja feito pular, sei lá, corda dentro do teu apartamento, ou fazer agachadinha, o que seja, a atividade física, ela de fato é muito melhor tratamento para muitas coisas que qualquer medicação, tá? O pessoal aqui do Momento PC, né, colocou até que o Rivotril hoje está sendo muito utilizado, né, principalmente pelo fácil acesso indireto que as pessoas estão tendo, né, as pessoas estão tomando, ingerindo muito Rivotril como se fosse água e não tem noção das consequências do uso do Rivotril, né? Exatamente. Porque além da questão da memória, assim, uma coisa que todo mundo pergunta, não, Rivotril não causa Alzheimer. Não, Alzheimer é genético, gente, pelo amor de Deus. Mas o Rivotril pode ter problema, assim, da questão da memória. Afeta a memória de fixação, né? Então, pode afetar a memória, sim. Mas ela não vai afetar a memória de maneira que você fique esquecida para sempre. Mas depende tudo da dosagem, como é administrado, etc, né? Mas então, as pessoas estão tomando muito. Olha, aí tem um ponto importante. Assim, quando é prescrito, eu tenho pacientes que não tomam tarja preta e tudo mais, que eu tenho dado uma orientação, por quê? Eu tenho pacientes médicos também, e da área da saúde. E eles estão falando que está chegando muita gente nos pronto-socorros com falta de ar, achando que estão com Covid. E não estão tendo crise de ansiedade. Né? Então, acaba que vai para pronto-socorro achando que já está, né, como se diz, com Covid. Chega lá, não tem Covid nenhum, tem uma crise de ansiedade, né? E aí sai de lá com Covid, porque tem gente lá já com infecção, com a doença. Então, eu acho que, assim, em alguns casos, quando é necessário, quando é indicado, quando é orientado, tomar um Rivotril não é ruim,
por Sim. conta do risco que a pessoa corre de passar mal e parar no pronto-socorro. Isso é inegável. Agora, do jeito que algumas pessoas acabam tomando para se anestesiar, né? Para ficar o dia inteiro sem pensar muito. E como uma pessoa colocou agora, que vem um monte de pergunta, né? Sim. Da questão de que a necessidade que essa quarentena fez, a gente se obrigou a olhar para o nosso próprio umbigo, para a gente olhar para ver o que é nossas vidas, o que a gente está fazendo nas nossas vidas, né? E tem gente que não suporta muito bem isso, acabam recorrendo o quê? Ao tarja preta. Não só o Rivotril, né? Os outros tarja pretas também. Que é um mecanismo de fuga para não enfrentar a realidade, né? Então, aí é complicado. Uma coisa é você tomar remédio, um Rivotril, porque você está com taquicardia, sudorese, está com falta de ar, está tendo um treco. Outra coisa é porque você quer dormir o dia inteiro porque você não tem nada para fazer. Aí já é outros 500, né? Sim. Mas fala, sim. Tem outras Não, questões aí. tem sim. Uma das outras perguntas é como lidar com os dias ruins, tentar ser produtiva ou dar um tempo para si, né? Ser um pouco mais flexível. A pessoa colocou que fica se perguntando se ela deve insistir em fazer as coisas, mesmo não conseguindo. Essa foi uma das perguntas. Olha, o que eu tenho falado para todo mundo, seja flexível. Eu também. Seja flexível. Não insista, se respeite. Se tem uma Isso coisa aí. que a gente tem que aprender nessa rotina, nessa quarentena, é se respeitar. Né? Se amar, se respeitar, né? E se você fala, você tá fazendo a rotina, tá? Assim, não, vou tentar. Não, calma. Calma. Assim, uma coisa que me chamou a atenção é que várias pessoas estão trabalhando em home office, estão falando que estão trabalhando mais no home office do que se estivessem nas suas empresas. Eu fico assim, não, calma, você tem horário. Se na empresa você tem horário para sair, porque em casa não. Se respeite, respeite seu horário. Então, não é para extrapolar, não. É para ser flexível, sim, se permitir, né? E se teu horário, se você sabe que você precisa fazer X atividade, mas você está cansado, para. Dá uma respirada, né? Escuta uma música, relaxa. O cérebro, ele não dá conta de você ficar existindo uma hora, coisa outra, sem parar. É que nem o pessoal que estuda para concurso público, para o Enem, etc. Eu falo para todo mundo. Não adianta você ficar estudando 12, 14, 15 horas Isso aí. direto, não. Tem que ter horário. O cérebro, comprovadamente, tem tempo para funcionar. Se você não der os intervalos, não se alimentar direito, etc., ele não tem condições de funcionar direito e você não vai aproveitar nada, nem do teu estudo, nem vai produzir bem no teu trabalho. Então, se respeite. Tem que ser flexível, sim. Se permita ser flexível, porque, na verdade, se a gente for pensar, essa se permitir ser flexível deveria ser sempre. Porque, para mim, ser flexível é se respeitar. É você ver qual é o teu limite e ir até onde você pode ir, né? A Vilma que está colocando, né, que uma comidinha gostosa e um bom vinho relaxa no lugar do Rivotril. Olha, concordo. Às vezes um bom vinho também ajuda, né? Uma taça, né? Não é duas, três, 10 garrafas, tá, gente? É uma ou duas taças de vinho. E tem que Ué, colocar isso também, porque senão as pessoas vão associar ao excesso da bebida. E também a gente sabe que o excesso da bebida também acaba, dependendo da bebida, fica a questão da depressão, da né? dependência, Depressiva, né? sim. Da A dependência, né? Então, dependência, o álcool, ele aumenta os sintomas depressivos também. Cuidado, o álcool não é remédio para dormir, não. isso O aí. álcool, ele mantém o cérebro acordado, ele não permite um bom descanso. O pessoal que bebe para dormir está errado também. Isso aí. Né? Eu sou a favor da dieta mediterrânea. A dieta mediterrânea fala uma taça de vinho, né? Que eu acho que é uma coisa assim, né? Mas no equilíbrio. Alguém colocou uma observação mais cedo, colocou tudo, quando se respeita o limite, tudo é possível, né? Não extrapolar no trabalho, não extrapolar no jogo, não extrapolar na bebida, não extrapolar no remédio. Quando tudo é no limite, comedido, a coisa flui, né? Eu tô Então, rindo porque a Vilma tá colocando ali que é somente uma taça. uma. Então, assim,
Aí cada um tem os seus costumes, cada um tem gente que gosta mais de tomar sua cervejinha fim de Sim, semana, né? Assim, o álcool, ele tem muito uma função social para muitas pessoas, né? Eu sempre falo que quando você sai dessa função social, onde você está dividindo uma cerveja com seus amigos, ou você está tomando um vinho com seu casal, tudo mais, né? Quando sai dessa questão social e passa a ser uma atividade que você usa para relaxar, para dormir melhor, tá errado. sim, Porque não é função de um vinho, de uma cerveja, etc. Esse tipo de atividade, né, tem uma função social na maior parte das vezes. Né? Então, ver, tomar-se fora desse contexto acaba trazendo consequências. Né? Isso para qualquer coisa. O uso inadequado mesmo, né? A pessoa acaba tomando, bebendo, para um autoconsumo que não é assim, para essa substância, digamos. Sempre foi, sempre vai ser. Essas bebidas alcoólicas, né, fazem parte do dia a dia de todo mundo, tem ali muito uma função social, na comemoração, no sair, sim. festejar, no curtir, né? Mas a pessoa me falar, não, todos os dias eu bebo 2 tacinhas de vinho para dormir, você fala assim, aham, tá, tudo errado, né? Você sai, tira a função dele, né? A Rita aqui está perguntando, né? Pediu até para a gente insistir um pouquinho para saber se tomar, né? Cada equipe toma remédio controlado, se pode tomar numa taça de vinho. Eu sempre explico a mesma coisa, né? É que nem antibiótico. A maior parte dos antidepressivos e medicamentos desse tipo são de tarja vermelha, né? São de uso controlado, assim como os antibióticos, né? Eles têm um horário para ser tomados, que nem os antibióticos. E do mesmo jeito que quando você pergunta assim, estou tomando antibiótico para sinusite, posso beber um Deixa vinho? eu te perguntar, tem algum ventilador, alguma coisa ligada na sua casa? Que o pessoal está pedindo desliga o ventilador. Tem Não, alguma coisa ali? Não? Ah, é. Deixa eu perguntar, o pessoal está dizendo que não está dando para ouvir. Deixa eu perguntar se dá para ouvir agora. Deixa eu tirar aqui tá. para se melhorou. Melhorou, gente? Não sei. Bem, você está me ouvindo? Ah, o pessoal falou que o seu som tá ruim, mas eu tô te ouvindo. De repente o pessoal deve tá isso também. Eu tô te falando. Tá, então, essa questão da bebida com medicamentos, né? Então, a gente sabe assim, se você sabe que você está tomando um antibiótico, aí você vai lá e bebe uma bebida, você sabe que vai diminuir o efeito do teu antibiótico. Não só eu que fala, qualquer clínico, qualquer médico vai falar que o uso do álcool junto com antibióticos, por exemplo, vai mexer na absorção da medicação, né? E a mesma coisa acontece com os medicamentos, os de tarja vermelha, né? Há uma inibição na absorção do medicamento, vai chegar menos medicação para onde precisa chegar, que é no cérebro. Fora que o próprio álcool, ele compete com essa medicação, porque o álcool ele tem uma absorção muito rápida, ele vai passar por uma coisa que se chama camada, que é de glicoproteína, que recobre as artérias e é que impede que o sangue vá para o cérebro. Só que o Sim. álcool faz assim, ó, passa rapidamente e ele vai agir muito rapidamente nos neurônios também, inibindo a ação do caso dos medicamentos. Eles vão competir com os medicamentos. Então, além de diminuir a absorção via hepática, porque acaba ocupando muito, tem a diminuição da ação também do que poderia chegar no cérebro. Olha o impacto, né? Acaba que assim, às vezes fala, mas será que eu posso tomar um espumante no aniversário? Que você fala, olha só, você toma, eu falo para todo mundo isso, né? Você toma essa medicação X, cuidado com o efeito da medicação. Somos todos adultos aqui, né? Alguns pacientes não, alguns pacientes que eu claramente percebi que o álcool causa consequências muito ruins mesmo na vida deles, né? Eu falo assim, não pode. Para você não pode, mas não é por conta da medicação, é porque para você faz muito mal. Aí não tem nada a ver com a medicação, tem a ver com o impacto de como o álcool vai ter na vida dessa pessoa, que não tem nada a ver com a medicação. É o próprio álcool que faz uma coisa muito negativa, independente da pessoa estar tomando remédio ou não.
tá? Agora, falando sobre os tarja preta, o famoso tarja preta. Então, aí sim, não dá. Não dá mesmo. Por quê? O álcool e os tarja preta, que são os benzodiazepínicos, eles têm o mesmo local de ação, tá? Eles agem no mesmo lugar. Então, quando você bebe, você está inibindo esse neuroreceptor. Sim. Aí vem a medicação benzodiazepínico que vai agir no mesmo neuroreceptor. Então, eles são sinérgicos, eles vão estimular a ação um do outro. Só que os benzodiazepínicos, os tarja preta, eles têm uma ação inibitora em relação à ansiedade, mas na verdade a musculatura também. Eles podem inibir o centro respiratório, inclusive. Então, quando você mistura o álcool com o tarja preta, você aumenta o jeito da ação dos dois. Você acaba tendo um risco maior de passar uma que a gente chama de depressão respiratória. A pessoa tem uma redução muito grande da frequência respiratória que acaba levando a consequências bem ruins, né? Lógico, não é com um comprimido de Rivotril que isso vai acontecer, mas é aquela coisa. Não é porque, assim, não é, vai fumar uma coisa, vai fumar. Aí não, só porque eu fumei não fiquei viciado. Não, é melhor nem começar, sabe? Melhor nem arriscar. Não começa com isso, que depois a consequência mais para frente é bem pior, tá? Eu estou vendo aqui a questão do aumento do suicídio. Foi uma pergunta que fizeram, né? Eu caí. Assim, então, é uma pena, mas sim. Assim, eu acho que é uma coisa, que acho que vocês da psicologia estão vendo isso, não é somente aqui, no mundo inteiro, está tendo consequências muito sérias, né? Tanto na questão dos profissionais de saúde que adoeceram, que tem vários estudos que falam sobre isso, da sobrecarga, né? Do adoecimento do profissional de saúde, né? Mas na população em geral. Então, a gente, assim, eu até comento com algumas pessoas, né? Que o impacto maior que a gente vai ver de como essa quarentena está, assim, como ela está agindo com as pessoas, né? Vai ser depois que ela terminar. Porque sim, aí o retorno para a normalidade, como isso vai acontecer, né? Mas que sim, a gente tem notícias, né, de que houve um aumento, sim. E houve um aumento de muita coisa que não é boa, tipo violência doméstica, teve um aumento já, né? Teve um aumento do uso de substâncias também, entendeu? Então, acho que a quarentena está levando, assim, umas situações bem extremas e bem tristes mesmo, né? De coisas que se luta no seu dia a dia, né? De conscientizar, de falar, peça ajuda, etc. Sobre violência doméstica, que é uma coisa que aumentou bastante, né? De pedir ajuda, de entrar em contato em cima disso, assim, que está trazendo, Norma, nessa sexta-feira eu convidei a doutora Amanda, que ela é médica, e ela trabalha em CTIs, né? Eu não sei se eu posso falar no hospital, aqui depois que eu explico para ela, do Covid. E eu coloquei para ela assim, olha, por que você não faz uma live comigo para falar o olhar de vocês médicos e enfermeiros da equipe da saúde? Porque ela relatou que ela fica 12 horas sem poder ir ao banheiro, sem beber água, sem comer. E eu falei, usando assim? Fralda. Eles têm que usar fralda. E ele sabe. Eu tenho um colega que ele foi agredido no plantão porque a pessoa queria um exame, ele falou que ele não poderia, que não tinha, e simplesmente tomou um soco. Sim. Tá tendo lá acho que foi uma notícia, acho que em Manaus, destruíram o UPA. Então, realmente, assim, já os profissionais de saúde já, assim, não é só aqui não. Eu vi um artigo, acho que de uma revista americana, que mostrava, assim, na capa da revista, fotos de médicos e enfermeiros todos agredidos. Isso antes do Covid, antes da pandemia. De profissionais de saúde que sofrem agressão por conta de não atenderem na hora que o paciente chega e por aí vai. Então, realmente, essa questão da saúde mental, principalmente, assim, de todo mundo, mas os profissionais de saúde que estão tendo... Imagina, você sabe que você vai trabalhar num lugar, e você chegar lá, a chance de você contrair uma doença que pode te matar todos os dias, como mexe com a cabeça da pessoa. Então, assim, é bem pesado mesmo, tá?
A fala de um deles é como se estivesse de frente para algo de uma radiação, né? 24 horas. Essa foi a fala dos meus colegas, assim, de amigos. Exatamente, porque é uma exposição assim, eu tenho atendido alguns profissionais de saúde, alguns realmente não aguentaram, se afastaram, mas tá, uma boa parte está lá, firme e forte, até o momento de adoecerem, né? E aí o que eles reclamam muito é a sensação de abandono, não assim das famílias, etc., mas das chefias, né, dos órgãos, porque o que ela falou, uma delas falou hoje até para mim, né? Eu sinto que eu me sinto tão mal, porque eu sei que se eu ficar doente, vão colocar no meu lugar e eu não vou ter a menor importância. Então, acho que até isso está mexendo muito com eles. A Sim, sensação de que eles estarem lá oferecendo a saúde deles, o risco de contrair uma doença que é enorme e sentir que ninguém está reconhecendo, né? Uma falta de respeito. E o respeito não é questão como eu escuto, vejo muitos comentários de colegas médicos, não é questão de dar panelaço na janela dando apoio, não. É a falta aquela aparelhagem, de isso máscaras, de aí. proteção, né? E isso aí está deixando eles muito, assim, continuam trabalhando, estão indo, mas, assim, uma sensação de que gado por mandadouro. Eles sabem que eles vão ficar doentes, mas estão indo, tá? Bem pesado mesmo, Sim. tá? O que que acontece? Eu vou pedir, Norma, para você, se você tiver algumas dicas para datas, 8 minutos, Pois que é é. as pessoas, né, Então, vamos lá, assim, acho que é assim, dicas, né? Eu acho que a gente começou pelo que eu acho muito importante, que é rotina, né? Eu acho que a pessoa vai assim, a pessoa mantém uma rotina, inclusive, pra você ter ideia, até as pessoas que se afastam, né? Vocês estão me ouvindo, gente? Oi? Você está me ouvindo, Giane? eu Tá. tô. Tá. Então, as pessoas assim, que eu afasto por algum motivo, eu sempre falo assim, faz de conta que você está trabalhando, faz de conta que teu horário está normal, continua fazendo atividade física, programa teu dia como se você já estivesse lá. Então, é a mesma coisa, você está no teu dia a dia, assim, tá, você está em casa, mas você está fazendo home office, homeschooling, que seja, tenta integrar na tua rotina assim os teus horários, respeite seus horários. Se o horário de tomar café da manhã, é horário do almoço, para, senta, come, respira, né? Depois no final do dia, para, respira, né? Acho que uma coisa que eu vi uns pacientes com muita ansiedade, eu vi eles não conseguem respirar, eles ficam falando e não respiram. Então, é isso acaba piorando a ansiedade. Então, eu acho que a questão é a seguinte, assim, uma dica, né? Seria rotina. É muito importante respeitar seus horários. Não extrapole. Ah, porque o show do Belo vai até 3 da manhã. Sinto muito pro Belo, tem DVD, tá? Sabia? Tem YouTube, tem um monte de coisa. Adorei. Tá? Mas você tem horário para dormir. Você tem horário, principalmente quem está fazendo home office, quem está fazendo homeschooling. Tem horário, cara. Esses shows, tem um monte que você pode ver depois. Não vai faltar, tá? Outra dica que eu ofereço também é alimentação. Alimentação adequada. Não é muito difícil, né? Eu tô ouvindo muita gente falando que está comendo só besteira, né? Calma, tem que senta, aproveita assim como alguém fez um comentário, né? Aproveita esse momento para quê? Para poder mudar os hábitos alimentares, para poder de repente começar a comer mais saladas, né? Dar uma diminuída naqueles alimentos gordurosos que a gente adora, né? Não que, eu adoro uma pizza, mas eu acho que também tem que ter um equilíbrio em relação à alimentação. E a gente sabe que alguns alimentos eles sobrecarregam mais no seu organismo, então tem que ter um equilíbrio. Então, por que não aproveitar essa quarentena para mudar isso, né? Para mudar um pouco a nossa alimentação. A outra questão que assim, que tem a ver com rotina também, é o sono, gente. Respeitem, né? Assim, a pessoa que não dorme direito, que dorme mal, a gente veja bem, a gente tem, voltando àquela explicação do ciclo circadiano, a gente tem um horário certo
que é a liberação de melatonina, que acontece por volta de meia-noite até 2 horas da manhã. Se você estiver acordado nesse horário, sua melatonina não vai ser liberada. E a melatonina ela é importante para imunidade, ela é importante para a qualidade do sono, ela é importante até mesmo para o envelhecimento. A pessoa que dorme bem, ela fica melhor. Então, assim, é importante o sono também. Atividade física, né? Você falou, Diana, tem aplicativos, tem professores, tem lives, tem aulas no YouTube, que justamente para fazer uma atividade física, né? É uma maneira. Nós estamos podendo sair na rua, eu sei, temos que respeitar essa quarentena, nem que seja pensando naquelas pessoas que estão lá sacrificando, né, sua saúde para poder garantir a nossa saúde, né? Então, gente, atividade física é fundamental. E se tudo isso não está dando certo, procura ajuda. Tem muitos canais, psicólogos que estão atendendo online, etc, né? E se isso também está difícil, aí procura um médico. Sim. Né? A medicação ela vai entrar para dar sim, uma segurança, mas tem tantas outras coisas que a gente pode fazer antes de chegar na medicação que é muito mais saudável, né? E Então, hoje a a minha dica é meditação também, né, isso. Norma? A meditação hoje também é algo que já foi comprovado, né? A própria medicina já está Mindfulness. utilizando a meditação como um recurso, né? Isso mesmo. Isso mesmo. Eu acho que a mindfulness tem sido indicado até em livros, como indicação nos Estados Unidos, já aparece nos livros de tratamento, nos guidelines, como tratamento para transtornos de ansiedade, depressão, etc. Até mesmo para hiperatividade, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, tem provado, já é comprovado que o mindfulness pode ajudar no déficit de atenção e na hiperatividade. Ou seja, não é só para ansiedade que o mindfulness seria interessante, tá? Mas é Entendi. isso, tá? Eu tenho que cortar você, porque nós temos aqui 2 ou 3 minutos para terminar, para não desligar a gente sem nos despedirmos e agradecermos as pessoas aí que contribuíram, não só enviando as perguntas, como também aqui pela live também. Eu acredito que essa troca, essa parceria é essencial para poder cada vez mais a gente está aprimorando e nos conhecendo para poder realmente adquirir um bom estado emocional e mental, principalmente nesse momento, como nós estávamos conversando. E o mais importante de tudo, a gente ter a humildade de saber que quando não estou dando conta, eu preciso realmente procurar ajuda e procurar um psicólogo ou um psiquiatra, e se for o caso, que o importante que é os dois, né? Que é a psicoterapia medicamentosa, para a gente poder fazer aí um trabalho em conjunto e cada vez mais melhorar aí o contexto como um todo, né? Olha, eu agradeço você pelo convite, eu achei ótimo. Lembra que eu falei assim, eu não sei o que eu vou falar, mas a coisa como você falou, flui, e é muito bacana. E agradeço a presença de todos vocês aí, tá? Muito legal a participação de todo mundo. Sinto muito não ter respondido a todas as perguntas. Uma próxima, talvez, tá? Isso aí, não, com certeza. A gente aí depois, com certeza vão surgir mais temas, né, mais assuntos. Como eu coloquei, essa semana eu vou falar, né, com essa questão dos médicos. Então, se alguém tem alguma curiosidade, alguma pergunta para saber sobre o coronavírus, dos médicos, podem enviarem para eu poder já organizar a próxima live. E na semana que vem eu vou estar com o Dr. Vitor, que também é psiquiatra, e nós vamos falar sobre ansiedade e medo na questão da quarentena, que vai ser na segunda-feira. Então, é isso. Eu acredito que espero que todas as pessoas tenham gostado, curtido. Mais uma vez eu agradeço a sua disponibilidade. Você está sempre aberta, assim como você, doutora Caroline, outras médicas também que eu trabalho, psiquiatras, são os pontos fora da curva, porque isso é importante a gente ter essa troca para cada vez enriquecer mais os atendimentos terapêuticos e até mesmo as pessoas que não estão em terapia entenderem o quanto que é importante, sim, fazer terapia junto com um trabalho medicamentoso. Com certeza, então tá ótimo. Um Agradeço aí, beijo, tá? Beijo a todos, beijinho para tá? você, gente. Tchau, tchau. Tchau.